Daniel, parabéns pelo filme. Obrigado. Sucesso para você. Eu considero você um dos melhores diretores da nova geração do cinema brasileiro. E pegando nesse gancho, eu queria perguntar para você como você escolhe os seus projetos e qual que é a sua relação com Turma da Mônica. Vamos lá. Escolher os projetos, eu sempre, tanto na minha carreira que vem da montagem, né, muitos anos trabalhando, montando, editando vários filmes, eu nunca gostei de me repetir. Então, se um filme é parecido com uma coisa que eu já fiz, eu tenho pouco interesse em fazer. Então, eu acho que eu não gosto de fazer o que eu sei. Eu gosto de fazer o que eu não sei como fazer. Então, como é que vai fazer um filme sobre a Turma da Mônica? Não tenho a menor ideia. Opa, então me interessa em fazer. No caso da Turma da Mônica é mais do que isso, né? Porque eu, como milhões e milhões de brasileiros, sou um fã de carteirinha, cresci, me alfabetizei lendo os gibis. Então, para mim era muito importante ver um filme na tela da Turma da Mônica que fosse muito fiel ao universo Maurício de Souza, à criação do Maurício de Souza, e que mais do que isso, mais do que nós como brasileiros, a gente poder ir ao cinema e poder ver um filme da Turma da Mônica muito fiel àqueles personagens que tanto as crianças estão lendo hoje, como os adultos e os avós e as avós, os tios e as tias que cresceram lendo, possam se identificar. Mas eu queria muito, isso tem muito a ver com o meu trabalho, no Bingo também tem um pouco disso, de que para um filme ser popular e ser pop e se comunicar com as pessoas, ele não precisa ser ruim ou tosco. Um trabalho muito nos detalhes, de você ter uma dramaturgia bem construída, de você ter uma fotografia muito bem cuidada, direção de arte pensada e cuidada, atuação precisa e cuidada. Então, um trabalho muito nas minúcias, que eu acho que o cinema é a arte do detalhe. Sim. Né? É a arte que faz toda a diferença. Exato, é a arte da sutileza, é a arte do olhar, onde o olhar fala mais do que a palavra. Então, Turma da Mônica, eu trouxe tudo que eu aprendi com os grandes mestres com quem eu trabalhei como montador, e ao mesmo tempo tinha o lado fã de carteirinha, que ficava muito preocupado em ser muito fiel ao universo clássico nessa primeira adaptação live action. E como você se sentiu quando viu as crianças caracterizadas pela primeira vez no set? Putz, foi muito emocionante, cara. O primeiro dia de filmagem foi apavorante, ao mesmo tempo foi muito emocionante. Fazer um frio em Poços de Caldas, que a gente filmou no inverno, mas a gente conseguiu, tinha um calor humano, a gente fazia um abraço coletivo todos os dias de filmagem. A gente se abraçava no começo e no final de todos os diários de filmagem. Isso era muito importante para nós da equipe e principalmente para eles quatro, assim, sabe? E foi muito emocionante, assim, quando a gente fez o primeiro plano. Foi uma coisa muito emocionante a primeira cena que a gente filmou foi um momento em que eles acordam e estão passando. Foi a cena que está no primeiro teaser que a gente fez, que eles estão andando, passando por uma árvore e tal. Então a primeira cena que a gente filmou foi um laço vermelho, em que eles estão andando, amarram um laço numa árvore. E a última cena que a gente filmou, que eu não vou dizer qual termina com eles amarrando o laço. Então o primeiro plano do filme foi um laço vermelho e o último plano que a gente filmou foi um laço vermelho. Não é o primeiro e último cena do filme, porque a gente filma numa ordem que não é a ordem do filme. Mas isso foi muito simbólico, sabe? O laço das amizades, o laço da equipe toda que estava ali com muito amor, carinho e dedicação, porque todos eram muito fãs. De alguma forma, teve esse simbolismo no começo e no final da filmagem. Esse simbolismo foi pensado ou simplesmente aconteceu? Não, a vida não é aleatória por acaso. Sensacional, cara. Você já adaptou uma cinebiografia, que é a história do Bingo, agora traz os quadrinhos. Tem outro quadrinho que você gostaria de adaptar? Eu não sei se tem outro quadrinho que eu gostaria de adaptar. O que eu gosto muito é tentar olhar para a nossa cultura pop, que eu acho que o cinema olha pouco. Tem mudado, né? A gente está fazendo mais e mais filmes de personalidades e figuras icônicas do país, mas a gente... Mas a procura é por boas histórias que conectem com o público e que ao mesmo tempo sejam histórias dramaturgicamente profundas, interessantes e que toquem e que emocionem as pessoas. Você sentou com o Maurício, como foi esse momento de sentar com o criador e falar assim, dá a bênção para eu pegar aí o seu projeto e tocar isso? Tiveram muitos momentos muito emocionantes nesse projeto. Acho que não sei se vai ter um outro projeto tão emocionante quanto fazer a primeira live action da Turma da Mônica.
Primeira vez que eu conheci, que a gente se conheceu, e eu fui lá contar um pouquinho do que a gente estava pensando, de como a gente ia fazer. E eu falei, olha, eu acho que esse filme vai funcionar se a gente fizer um filme que responde a pergunta como seria a Turma da Mônica se eles existissem de verdade, e adaptações serão feitas. E ele confiou muito na gente, ele deu muita liberdade, ao mesmo tempo que ele acompanhou todo o processo e foi dando diretrizes, olha, não vai por aqui, vai por aqui, e aprovando tudo, e o olho dele ia brilhando durante todo o processo. Então foi um processo de troca muito divertido e muito rico. Eu acho que tudo isso imprime na tela. Para fechar, a gente pode esperar uma sequência? Esta é a pergunta que não quer calar. Já queremos, inclusive. Olha que maravilha. Já queremos, já. Se a gente já quer... Já eu é acho caminho dado, cara. A maneira mais fácil a gente ter um 2 ou um 3, porque o universo do Maurício Souza é tão grande, tão gigantesco, tão expandido, que é a palavra do momento, que eu acho que depende muito do sucesso do Turma da Mônica Lasso. Eu acho que se o brasileiro se enxergar ali na tela, ir ao cinema, ver os personagens mais queridos do país em carne e osso e ver um produto da cultura brasileira na tela, bem cuidada, emocionante, divertida, aí a chance de a gente ter muitos filmes aumenta muito. Um dos filmes mais aguardados do ano. Você não é a Turma da Mônica. A gente é a Turma do Cebolinha. Turma da Mônica. Vai começar. Turma da Mônica, Laços. Olha, esse convite é para o Brasil inteiro, dia 27 de junho, nos cinemas, Turma da Mônica Laços. O filme tá engraçado, tem aventura, tem suspense, tem comédia, mas mais do que tudo ele é muito emocionante. Os baixinhos aí que leem, as crianças que estão lendo vão se emocionar, e os pais, os avós e os tios vão se emocionar mais ainda. As crianças da nossa cidade se emocionam, muita gente chorando no cinema, leva o seu lencinho e vamos ver a nossa cultura na tela, os nossos personagens que estão lá, com a bênção do seu Maurício. Então bora pro cinema.